E nós estamos de volta com aquela dica que não pode faltar. Óticas Ipanema Curitiba. Só nas Óticas Ipanema Curitiba você encontra as melhores marcas com os melhores preços da cidade. Você pode até dizer que todas as óticas dizem a mesma coisa, mas uma coisa você não sabe. Além de ter as melhores marcas do mercado, a ótica trabalha com qualidade de ponta e equipe competente para te encaminhar, inclusive, a consultas com oftalmologistas. Ah, tem desconto com encaminhamento, viu? Não sabe se tem alguma lesão ou carência de grau? É muito fácil. Na Óticas Ipanema Curitiba, você consegue fazer um teste de visão gratuito. A loja Óticas Ipanema Curitiba fica na Rua Voluntários da Pátria, 262, loja 3, Centro. É bem pertinho da Praça Osório. E se você for de carro, a ótica tem convênio com Auto Parque Estacionamentos, embaixo do edifício Central Park, Avenida Vicente Machado, 15, em frente ao mercado Mercadorama. Óticas Ipanema Curitiba. Óculos de primeiro mundo para todo mundo. Legal a dica, né? Bom, hoje, excepcionalmente, nós vamos apresentar o quadro com o Juque na Boca Maldita, mas a culpa não é nossa não, viu? O motivo é a instabilidade política. Para quem não sabe, o Juque faz cobertura de todos esses fatos extraordinários aí que têm acontecido no nosso país. E hoje ele vai abordar o assunto com um renomado advogado. Vai fundo no assunto. Juque, é com você. Obrigado, Cláudia. A Cláudia citou muito bem. Eu, essa semana, participei de um evento que tratou exclusivamente sobre economia, inclusive com o ex-presidente do Banco Central, o Gustavo Loyola, presidente da Associação Comercial do Paraná, o empresário Glaucio de Ara e outras pessoas do segmento da economia. Mas nós achamos por bem de trazer para cá hoje uma pessoa para falar de política, de todas essas coisas que estão acontecendo, fazer uma análise. E nada melhor do que nosso convidado hoje, que é o renomado advogado, que foi já deputado federal, ex-superintendente do INSS, faz parte de diversas entidades, o doutor Cleverson Marinho Teixeira. Tudo bem, doutor Cleverson? Tudo bem, Juque? Bom dia a todos. Aliás, boa tarde a todos. Né? Bom, primeira pergunta básica, falando de política, qual que é a sua análise hoje da política atual? Olha, a política atual, ela deve ser sempre atual, né? Ela está junto com o ser humano desde os primórdios, né, em que os homens se agruparam, vivem em cidades. A palavra polis, política, vem da palavra polis, que é cidade. E hoje nós estamos vivendo uma época que tem vários caminhos à frente. Uma coisa positiva é o fato da preocupação de todos hoje com a vida política do país. O importante é ter disposição para ouvir, para entender, para conversar, para discutir, para participar. Porque, Juque, nós havíamos até conversado um pouco antes sobre a tripartição dos poderes. Vamos invocar Montesquieu. A república e a democracia dependem disto. Tem três poderes. A divisão de poderes do Estado, senão é uma ditadura. Perfeito. Você tem o poder executivo, que é o mais, digamos, que fica sempre em maior evidência, embora os outros tenham mesma importância na vida de um país, de um Estado, uma nação, que é o poder legislativo e o poder judiciário. Certo. O que eu vejo, e aí é uma questão de um pouco da vivência, um pouco da minha opinião, respeito a opinião de todos, mas eu tenho que falar o que eu penso, o que eu sinto, não, né? Com o sentido de contribuir. O nosso poder legislativo, nas eleições, os políticos têm se preocupado demais com um aspecto eleitoral. E as eleições, infelizmente, dependem muito do apoio do Poder Executivo. Quer dizer, fica ligado, né? Dependente um do outro. Né? Dependendo de favores
que o próprio Executivo pode conceder a inúmeras pessoas, autoridades dentro dos municípios e que retribuem com o voto aos indicados políticos. E depois, no Congresso Nacional, por que essa preocupação tamanha em derrubar um presidente, ou eleger um presidente, ou ter um ministro, ou ter um... Exatamente em razão disso. Quando deveria o poder legislativo estar vinculado à vontade do povo. Que o elegeu. Que o elegeu, e das instituições. Não há necessidade de tantos partidos políticos como nós temos no país. O que nós temos que ter é uma multiplicidade de, eu não diria nem entidades, mas de pessoas que pudessem, dentro de entidades ou mesmo fora delas, se agruparem, discutirem, melhorarem as suas ideias, tirarem as suas dúvidas e aí verificarem, dentre aqueles que se propõem a ocupar um cargo público, a ocupar principalmente de representação popular, para que ele se identifique com essa pessoa, ou identifique as suas ideias com essa pessoa. O que nós queremos, e veja, isso seria bom para todos, um país melhor, um Estado melhor, porque essa é a questão política. Nós temos a questão moral hoje no país. Desculpe, eu só queria exatamente. Fazer um parênteses aqui. Pois não. Você hoje, essa semana, você escreveu um artigo chamado Momento Político Brasileiro. E numa das que eu grifei até, e entrando nesse tópico que você vai discorrer agora, que você diz que estamos com várias deficiências: moral, ética, política, econômica, administrativa, trabalhista, social e segurança. Seria basicamente esse o... Exato. Olha, nós temos hoje uma preocupação muito grande com os aspectos morais, éticos, a dita corrupção. Claro que isso nós temos que varrer da política brasileira, temos que varrer da nossa cultura, não há dúvida nenhuma. Mas não é o suficiente. E quer dizer que não é só a Lava Jato que vai resolver. Não é só a Lava Jato, ela é importantíssima. Só que se você esperar que tudo se resolva primeiro pela Lava Jato, para depois fazer as reformas que são necessárias. Você mesmo mencionou, eu fui superintendente, naquela época não era INSS, era INPS. Isto foi no final da década de 70, começo da década de 80, nós já sabíamos que o sistema previdenciário ele precisava de reformas e que, à medida que o tempo fosse passando e que as pessoas, a longevidade da vida das pessoas fosse maior e o nascimento de pessoas fosse menor, essa pirâmide ela iria alargando em cima e diminuindo embaixo. Ou seja, nós não teríamos o número de contribuintes necessários para suprir a necessidade. Porque a tendência é o crescimento, né, dos dependentes. Né? Isso. Então, e a longevidade? Bom, Juque, eu trabalho, nunca parei. Trabalho até hoje, Deus queira, possa continuar trabalhando até o final dos tempos, né? Uhum. Final dos meus tempos. Bom, mas esse é o sentido, nós precisamos reformar a Previdência. E temos no Ministério, pelo menos uma pessoa técnica, preparada, que está colocando, sem preocupação de política, de ser agradável ou não. Claro, ele está exercendo a política, a boa política, a política que é necessária, ou seja, a política de administração, de condução. Entre outras palavras, eu só me reportando a esse foco, nessa reunião que eu participei, que era sobre economia, eles abordaram o seguinte, e foi quase que unânime, que a equipe econômica hoje está fazendo o seu papel correto. Quer dizer, eles falaram assim, se mudar a política, tudo bem, mas se mantiver a equipe econômica, a coisa pode andar. Seria mais ou menos isso? Olha, eu te diria até, Ju, para colocar a coisa até
sob o prisma assim da impessoalidade, eu diria o seguinte, o importante é fazer as reformas, as boas reformas, as melhores reformas, independente de quem seja o pai da criança. Perfeito. Que seria, então, É o Congresso que teria esse papel. Perfeito. Porque os projetos podem vir do Executivo e podem nascer no próprio Legislativo, até como serem de iniciativa popular. O importante é que depois, lá dentro da Câmara, seja analisado sob um prisma técnico. Se realmente aquilo vai trazer resultados para a sociedade, se vai ser o melhor para a convivência, para o desenvolvimento, para a criação de empregos, para o convívio melhor entre as pessoas, para que haja mais respeito. É isso que devia... Mas não, o que está dirigindo eu sou a favor ou contra, parece jogo de futebol. Não, eu sou desse time, você é daquele time, acabou, não conversamos e vamos brigar ainda por cima. Perfeito. Não. Doutor Cleverson, eu gostaria de tocar num assunto que é bem atual, mas o senhor menciona isso no seu artigo, e é uma coisa bem polêmica, mas que está mexendo um pouco com as tendências, né? Seja você, independente de que corrente que você é, se é de esquerda, direita, mas aqui o senhor cita um negócio assim que me chamou muita atenção. Aí o senhor faz a indagação, né? Eu gostaria que o senhor comentasse isso, né? Como que integrantes da JBS, que todo mundo já sabe quem é, podem se ausentar do país após terem confessado a prática de tantos crimes? Isso entra na questão do caso do direito, do judiciário, seria isso? Veja, os argumentos que foram colocados para liberar essas pessoas em troca de uma delação desse porte que eles... E da forma com que ela aparece, dá a impressão de ter sido feita toda uma montagem. Eu gostaria que houvesse uma maior indagação a respeito do como foram feitas as coisas, porque não foram feitas de um dia para outro. Ela já está há uns 2 meses já sendo trabalhada. E, de repente, solta como se fosse uma bomba soltada, como nós vimos na Inglaterra agora e em outros lugares também. A JBS não pode, a nossa lei não poderia conceder essa condição de conte tudo, todos os crimes, pode implicar a vida do presidente da República, quem quer que for, você está livre. Está livre. Isso é um absurdo total. Isso é um depois são desrespeito. bilhões. E ainda, segundo consta, houve um aproveitamento, já sabendo que aquilo seria uma bomba, que as ações iriam cair, o dólar iria subir, parece que ainda aproveitaram a oportunidade sabendo. Quer dizer, é uma coisa, realmente, isso aí já parece que já é conceito de toda a nação, do povo brasileiro, de tal forma que eu não preciso desenvolver mais argumentos aqui, você mesmo... A frase que você colocou aí, ela por si só, a resposta, todos já sabem. Você cita lá, que justiça é essa, né? Eu faço perguntas no artigo apenas para chamar a atenção para a questão. Mas a resposta a essa questão, eu acho que todos já sabem. Você está fazendo parte, eu acho que até vai escrever um livro, onde você tem como lema ordem e progresso. O que seria mais ou menos isso? Bom, olha, esse lema do Brasil é extraordinário. Porque uma sociedade, se ela não tiver ordem, nisso que falo, ordem, as coisas bem estruturadas, os sistemas bem organizados, segurança, porque hoje nós não temos segurança. Segurança e respeito. É claro que o país tem, infelizmente, pessoas extremamente necessitadas, vivendo nas ruas. Isso é um problema que nós temos que solucionar de qualquer forma. Se precisam de ajuda, esses precisam de ajuda realmente, merecem ajuda, cabe ao governo ajudá-los. Mas não ajudar quem não precisa, a quem pode trabalhar,
o que nós precisamos é de empregos, ou seja, facilitar o empreendedorismo para que tenha maior número de empregos. E aí as pessoas, veja a condição como seria muito melhor se eu tivesse a oferta de empregos muito maior do que a busca de empregos. Perfeito. Né? Essa seria a melhor condição, a lei da oferta e da procura, entre quem precisa de emprego e aquele que precisa de quem, ou que oportunize a pessoas que possam trabalhar dentro da sua organização, inclusive aprender e depois, se quiser, montar o seu próprio negócio. O senhor, quando falou anteriormente sobre as reformas que precisam, o senhor citou aí a questão de mudança, inclusive, da legislação. O senhor acha que nós estamos preparados? Existem pessoas capazes, né, no judiciário para mudar alguma coisa, doutor? Bom, o judiciário nosso tem trabalhado, tem agido, nós temos tido bons exemplos. É claro que um equívoco ou outro pode existir, mas temos um Ministério Público atuante, claro que comete erros também, todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Isso é próprio do ser humano. Essa questão do legislativo é que me preocupa, que os interesses são as pessoas parecem que vestem a camisa de um partido e esquecem da bandeira do país, da ordem do progresso. Quando eu estava falando sobre a ordem o progresso é exatamente essa outra parte que eu estava tocando. Certo. É o desenvolvimento, é a oferta de empregos. Quer dizer que o foco da coisa, o calcanhar daqueles, está lá no legislativo, né? Que há necessidade de, inclusive, a participação popular, né? Eu acho que agora parece que a comunidade, o povo está começando a entender um pouco da política. Eu acho que manifestações são fundamentais, mas ordeiras. Mais uma vez, a ordem. Elas têm que ser ordeiras, porque senão elas não terão mérito. Ao contrário, aquilo que elas poderiam ter de mérito acaba virando apenas matéria de quebrou, vestiu máscara, aproveitaram-se para fazer coisas, tirar para fora a sua raiva. E não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de manifestações ordeiras e sérias, e manifestações principalmente junto ao parlamento. Não precisa ir lá dentro invadir. Não, você pode escrever, você pode falar, a imprensa é livre, tem sido muito importante nesse momento. Existem inúmeros meios. Não precisa necessariamente nem ser candidato, nem ser de um partido político. Você é um cidadão, tem que exercer a cidadania. Roma cresceu no momento em que tornou todos os seus habitantes cidadãos. E cresceu a ideia de cidadania. E cidadania é a obrigação, não é só direitos, é a obrigação de participação também para a vida da sociedade. Ou seja, eu tenho 4 princípios aí que aprendi e que eu gostaria de enaltecer. Você precisa de liberdade, e a liberdade você só terá se houver ordem, e só terá liberdade efetiva se houver progresso, porque senão você estará sujeito por extrema necessidade, às vezes, a cometer equívocos. Liberdade, você tem que ter justiça para punir ou criar ordem. A justiça sem a verdade, ela não existe nada sem a verdade. Não existe nem relacionamento familiar sem a verdade. E, fundamentalmente, o que nós temos que ter é solidariedade. A solidariedade nos levará, esse espírito de solidariedade é que tinha que dominar a política. Você não pode, simplesmente porque você é do partido A, do partido B, do partido C, deixar que o seu próprio ser, o seu próprio sentimento, a sua própria formação,
a sua formação ética, a sua formação moral, sejam subjugadas por questões meramente, como eu disse, parece torcida de futebol. Perfeito. Vai brigar, vai cometer Só erros. complementando essa sua argumentação, a participação do jovem também é muito importante, né, Sim, Dr. Cleber? Que precisa, quer dizer, sem aquele tumulto de quebra-quebra e tal, mas a participação dele. O jovem né? precisa... todos nós já fomos jovens. A minha profissão é advogado, mas, obviamente, até a profissão do advogado, ela é muito vinculada com as questões políticas, com a lei, com a Constituição. É inato, inerente. E acho que isso que eu estou fazendo hoje aqui com você é uma forma de participação. Foi ótimo que você pôde me dar essa oportunidade de participar. E todos, muitos têm. E os jovens também têm. E podem dialogar, podem conversar. E sempre a presença do jovem ela é estimulante. Você tem certeza que você está plantando alguma coisa para o futuro que não é só daquele jovem que está presente com você naquele momento, mas é daquele jovem que está lá na tua casa, ou que é seu neto, ou que é seu filho, que é seu irmão, que é da sua família, ou que é seu amigo, ou que é o seu colega de colégio. Esse espírito de solidariedade é fundamental. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa. Eu acredito que você, telespectador, tenha ouvido que foi realmente uma aula. Eu só queria citar aqui que nós falamos alguma coisa, o Dr. Cleves como advogado, mas assim, ele é membro do Instituto de Advogados do Paraná, ele é vice-presidente do Instituto de Democracia e Liberdade, ele é vice-presidente do Movimento Pró-Paraná, já foi, como eu disse, deputado federal, integrou a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados e hoje também exerce com a família, né, com os filhos, é sócio do escritório jurídico Cleverson Marinho Teixeira, Advogados Associados, que neste ano está completando 60 anos de atividade. 70 anos. 70? Mas é bom que eu explique. Começou com meu pai, em 1947, eu já sou a segunda geração, e meus filhos... 70 anos. 70 anos. Eu tenho filhos que estão já na terceira geração de advogados. Então, doutor Cleverson, muito agradecido pela sua presença. Com certeza teríamos aí mais horas para conversar sobre isso, mas eu sempre renovo, a Cláudia, que é a dona do programa Acontece Curitiba, já tem dito, quando os assuntos forem interessantes, a gente pode retornar. Então, nós vamos retornar com outro assunto, fica aqui o quadro da solução. E a você, caro telespectador, até o próximo programa. Eu queria agradecer, Juca, essa oportunidade, agradecer a vocês, agradecer aqui a Transamérica, né? E, enfim, a todos, espero ter contribuído com alguma coisa para o desenvolvimento político do país. Com certeza. E até o próximo programa. Um grande abraço.